E lá, vamos nós aqui, é Paulo Cantarelli e estamos hoje no primeiro episódio da Caixa de Pandora. Tá? O que é que esse quadro aqui no Entender Ficção para você assinante? É basicamente o meu espaço para falar de algumas polêmicas, falar de alguns temas que às vezes desagradam, ah, e opiniões assim que a maioria das pessoas não entendem. Então eu vou explicar aqui algumas coisas e vou trazer para vocês justamente imagens, prints para que a gente possa discutir essas coisas, tá? Pelo podcast fica mais difícil, até dá para fazer, deixar como anexo, mas basicamente eu vou trazer algumas coisas que chegam até mim e que dizem respeito a mim, ou então também esclarecer certas posturas, certos posicionamentos que a maioria das pessoas estranham ao entrar em contato com o entender ficção. Né? E o primeiro deles não podia deixar de ser ah, ainda sobre algumas polêmicas que acontecem com o meio dito conservador de direita, né? Que já falei no podcast 20, o que é que eu encontrei nesse meio, e no último artigo, tá? No meu último ensaio, que está lá na área de membros na parte de ensaios, sobre as sibilas decrépitas da estupidez, né? Então eu falo ali de um certo grupo, e aqui vai aparecer algumas pessoas desse grupo, tá? Ah, não que eu tenha nada contra ninguém, eu apenas estou fazendo uma observação. Então vamos lá para alguns prints que me mandaram, tá? Vamos aqui, esse aqui. Primeira coisa que me mandaram, eu não sei quem é esse sujeito, não sei o que é que ele faz da vida, mas me mandaram aqui assim, né? De um rapaz que aparentemente ele se coloca como especialista em símbolos, né? Não sei se é simbologista, que nem aquele personagem do Dan Brown, né? Aquele escritor de best-seller americano. O Robert Langdon, né? Que é uma espécie de Sherlock Holmes do Dan Brown, que ele é simbologista, né? Então parece que esse pessoal se classificaria mais ou menos assim. Então, o camarada vem falar de Mario, Sonic e Zelda. Né? Como Mario, Sonic e Zelda explicam o mundo moderno. Eu não vou alegar a irrelevância desse tópico levantado, porque é óbvio, tá? Mas achei que fosse piada até, achei que fosse alguma montagem, algo do tipo, mas não, tá lá no YouTube. É, mais de 20 mil pessoas assistiram, 2,9 mil pessoas deram like, né? Então, assim, não sei o que é que esse sujeito faz da vida, eu sei que ele faz parte daquele grupinho lá que vive na realidade paralela, mas por que é que eu estou falando nele, né? Basicamente, né, perguntaram para o sujeito sobre o meu texto lá de Tolkien, e aí a deformação do imaginário é engraçado, as Tolkienzettes são assim. Uh, Vai ter um vídeo só sobre as reações que esse pessoal tem, que é tudo emocional, né? Não tem um argumento. Faz anos que eu publiquei esse artigo, mas não tem um argumento. Ninguém pega as bases do texto, né? E vem aqui o sujeito, alguém pergunta assim, viu o texto que fala que Tolkien deforma o imaginário? É a pergunta. Ah, primeiro que eu já expliquei no artigo, tá, lá das Sibilas Decrépitas, que parece que esse pessoal lê o título e fica nisso mesmo, né? Acha que o título tem alguma premissa ali, enfim, meu ponto é que obras mal escritas deixam você biruta, deixam você lelé. E meu gato tá miando aqui na porta, mas Flaubert não vai entrar dessa vez. É, obras mal escritas, perdão, elas te deixam biruta, te deixam meio lesado da cabeça. Esse é meu ponto, tá? Não é que Tolkien em si vai te deixar desse jeito porque ele quis. Não, é porque a literatura mal escrita a gente sabe que deixa a pessoa meio bitolada e alheia à realidade. Tanto é que nós podemos ver isso lá no Madame Bovary, que o Flaubert faz muito bem esse retrato de que Emma lia muitas fantasias românticas desvairadas. Inclusive até vários, já que esse pessoal tem uma questão aqui, que esse pessoal parece que vive levantando a questão religiosa, né? Catolicismo principalmente. Mas os padres da igreja condenavam certas leituras de romance por causa disso, que era besteira, a mulher ia ficar enchendo a cabeça de minhoca, né? Os jovens românticos também é a mesma coisa. E você tem o exemplo do Goethe lá com o Jovem Werther, que as pessoas se matavam por influência do livro. Né? Não digo que. Até acho que já falei isso em algum podcast, né? Eu não digo que o livro era ruim porque as pessoas se matavam, as pessoas se matavam porque o livro era horrível.
Mas, enfim, isso é outro tópico. E aí, o camarada vem dizer, né, que assim, eu vou falar aqui com vocês, tá? É engraçado que parece que esse pessoal finge que eu sou um grupo, tá? Eu nunca ouvi nenhum comentário, nunca vi por aí nenhuma crítica tão contundente assim ao Tolkien, tá? Quanto a minha. Nem aqui, nem lá fora, tá? Então, não é um grupinho, sou eu, tá? Eu me identifico como autor desse texto aí, né? Que o camarada tá dizendo, né? E assim, já faz tempo que ouço essa besteira e sempre a mesma coisa, opiniões infundadas, sem o menor cabimento. Tolkien é dos maiores gênios da história. E antes de emitir qualquer opinião sobre ele, é preciso, no mínimo, conhecer bem a idade, perdão, conhecer bem a história e cultura medieval. Quem fala que deforma o imaginário não tem a menor ideia do que seja simbolismo, né? Então, assim, o sujeito diz, ele deve ter estudado, então, assim, mais ou menos. Tá faltando o livro aqui, tá? Tô com uma pilhazinha de livro que eu vou escrever um artigo sobre simbolismo, o pseudo-simbolismo da direita. Então, assim, tem uns livrinhos aqui, ó. É uma pilha, até grandinha, mas tá faltando alguns títulos que ou eu li em biblioteca, na época que eu fazia faculdade, ou eu deixei no Recife. Então eu vou reaver alguns desses livros. Primeiro deles, né, a poética. Eu até explico no ensaio sobre Tolkien, sobre a questão da poética, tá, e da feitura das obras. Para quem não sabe, tem que acompanhar todos os artigos do Entender Ficção. Tem também Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo de Carvalho. E a dialética simbólica, tá? Bem importante para você entender o que é um gênero literário, como é que ele funciona. Fora certas questões de simbolismo que o Olavo de Carvalho trata muito bem, tá? Tenho minhas divergências, tenho minhas concordâncias e eu expus muito bem essas coisas para os alunos do Leitor Crítico, tá? Inclusive é um dos livros de base das aulas. Temos também, né, o querido o Paul Diel, tá? Com simbolismo na mitologia grega. Esse livro também é maravilhoso, é sobre psicologia, mas ah, basicamente traz muita luz sobre certas coisas, certos usos, né, dos mitos. E aqui tem outro autor muito interessante, que é o Humberto Eco, tá? Obra aberta. Ele é muito bom de teoria literária e semiótica, tá? E esse aqui, ó, Lector in Fabula, também. Tem um outro dele que é interpretação e superinterpretação, que é muito necessário para você entender dessas coisas. Também tem, né, aqui a Susan K. Langer, também a indicação do professor Olavo de Carvalho, tá? Filosofia em Nova Chave. Isso daqui é um livro muito interessante, eu estou lendo, estou gostando muito do que eu estou vendo aqui. E, né, também da Suzanne K. Langer, ou como diz um amigo meu, Suzane Calango, né? Sentimento em Forma, que é um livro de estética, também está na lista aqui para ler. E, é claro, o clássico Dicionário de Símbolos, do Jean Chevalier e Alain Gerbrand, acho que é o nome dele, né? Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, número, né? Então aqui é um dicionário de símbolos. Eu uso às vezes ele aqui, ó. Tá? Tem algumas marcações. Ah, e basicamente, né, quem fez essa crítica a Tolkien não deve saber de simbolismo. Mas vamos lá, né? O que esse pessoal entende por simbolismo? Eles acham, tá, que o simbolismo uma, é uma mera alegoria. Então, inclusive o próprio autor aí que o cara defende era contra alegorias, tá? Alegoria, eu vou usar mais ou menos a expressão de Dante para explicar o que é. Os alunos do leitor crítico já sabem, mas Dante diz assim que a alegoria, acho que é Dante, né, lá no Convívio, né? A alegoria é uma verdade mascarada por uma bela mentira. Então, para explicar isso, né, eu vou ter que mostrar algumas coisinhas a mais que acontecem nesse meio, mas basicamente é o seguinte, né? Esses camaradas vêm, a obra lá Senhor dos Anéis, eles não interpretam o que está na história, e eles ficam fazendo vínculos absurdos, estarpafúrdios com outras coisas, vivem fazendo analogias e encontrando alegoria onde não tem, tá? Então esse pessoal vai dizer que sei lá, um exemplo aqui absurdo, mas que se usa. Esse pessoal vai dizer que ah, ah, o, o, sei lá, o caminho lá do Hobbitzinho, do Frodo, até jogar o anel até queimar o anel, seria equivalente a Paixão de Cristo, qualquer coisa dessa. Galadriel, a Virgem Maria. Beleza. Você pode achar o que você quiser. E aí eu escrevi até no artigo recente
nesse Sibila Decrépita da Estupidez, que você pode até fazer certos paralelos, né, tirando ali de contexto, para poder ilustrar de uma maneira didática, né? Mas o que é que esse pessoal faz? Esquecendo esse rapaz e indo para outro caso aqui que me mandaram, né? Que é uma pessoa que não interessa o nome, também não anda lá com o mesmo grupinho. É, aí a menina, né, aqui, doutora, que se diz inclusive especialista em Platão, não sei o que isso quer dizer, mas tudo bem. Diz o seguinte: você conhece a leitura cristã da Odisseia? Aí nós vamos ver, né, esse tipo de interpretação simbólica. Aí aqui, o mar simboliza o mundo em sentido joanino, o século cujas tentações são representadas pelas sereias. A rocha para a qual estas atraem os marinheiros simboliza a carne sobre a qual está quebrando o discernimento da inteligência espiritual. Então, assim, uma coisa Ítaca é a pátria celeste para a qual o homem deve retornar. Um troço aqui completamente sem contexto, né? Como eu disse, é uma alegoria barata que esse pessoal acha que literatura e artes e simplesmente joga aqui e depois no final joga uma fonte. Então a gente vai investigar aqui essa fonte para ver, inclusive esse Jean Pepin parece que é um, um filósofo francês, ou professor de filosofia francês, né? Não sei exatamente em qual faculdade, mas se você pesquisar no Google você acha. Então, assim, é a mesma coisa, né? Esse pessoal sempre apela para o simbolismo, sem fazer muito nexo com a realidade. Então, vamos lá, né? Primeiro aqui, depois a gente volta para o caso do rapaz lá. Primeiro aqui nós temos esse livro, tá? A citação dessa pessoa está um pouco incorreta porque ela citou o artigo, que seria esse aqui, ó. Cadê? The Platonic and Christian Ulysses, de Jean Pepin. Tá? Mas ele se encontra neste livro aqui. Tá? Neoplatonism and Christian Thought. Basicamente é uma organização pelo Dominic J. O'Meara. Né? É difícil de encontrar, mas basicamente o sujeito, aqui eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada nesse artigo em inglês. O sujeito ele faz uma abordagem histórica das interpretações de Homero. Então ele começa com os cínicos, aqui ó, os cínicos, várias escolas de filosofia da antiguidade fizeram uso da figura de Ulisses, pegando o caso dos cínicos para começar, que colocavam Odisseu ou Ulisses como exemplo, né, um exemplo máximo ali. A ideia a ideia já é sugerida no século V a.C. pelo fundador dos cínicos, o Antístenes. Ulisses, para ele, é um sábio que conhece a vida, os deuses, os homens e mulheres e sabe como adaptar seu discurso a diferentes interlocutores. Então aqui a gente começa com a interpretação bem próxima do texto. E aí ele vai dando as interpretações dos neoplatônicos, tá? Ele vai falar aqui de Plotino, do Plutarco. Aqui nesse caso tem uma citação de Plutarco. E aí ele fala do simbolismo das sirenes, né? Ou das sereias. E aí você vê que tem uma construção aqui no Google. Esse livro é bem difícil de achar, tá? Eu não achei esse artigo inteiro. Mas deu para pegar qual foi a intenção desse filósofo aqui, tá? Nesse estudo. Ele vai fazendo essa interpretação histórica até chegar nos cristãos. E aí o que é que acontece? Né? Ele diz aqui, ele pega a citação de alguns, eu não sei se vai ser o termo certo, mas talvez apologetas, alguns padres, que usavam a mitologia para se comunicar com os pagãos. Ou seja, como aquela história estava na cabeça, estava no imaginário coletivo, eles faziam paralelos, presta atenção, tá? É um paralelo. É como se você lesse um romance ou visse um filme e usasse aquela situação para explicar à pessoa que está ali, o seu interlocutor, uma situação. Você ilustra aquela situação utilizando uma imagem mental que já está na cabeça dele, né? Então ele vai rememorar aquela cena ou aquela circunstância e naturalmente vai compreender melhor o seu ponto. É isso que esse estudo aqui, bem interessante, diga-se de passagem, faz. Ele mostra como é que foi evoluindo, tá?
e aí você, quando vai ver, tem sim a citação dizendo que o mar era isso, era aquilo, mas ele pega o seguinte ponto. Para os gregos ali, Ítaca era uma espécie de paraíso para o qual Odisseu deveria retornar. Aí o que é que faz o padre cristão? Ele pega e diz assim: olha, nós somos feito Odisseu, tá? Nós temos que retornar ao paraíso, temos que retornar para perto de Deus, feito Odisseu precisava voltar para Ítaca. Então aí a gente começa a entender que é uma analogia e não uma alegoria. Eles usam essa interpretação, óbvio, de uma forma alegórica para ilustrar outra coisa, mas não é a interpretação da obra, tá? Isso não está na obra. E quando uma pessoa faz isso aqui que essa senhora fez, ou senhorita, não sei, Estado Civil, termina tirando de contexto. Inclusive, isso é uma mania de acadêmico, tá? Essa pessoa se identifica como acadêmica, mas acadêmico vive fazendo isso, faz recorte para tentar provar algum ponto. Então, eu noto que nesse meio de direita, que de conservador não tem nada, que é só autopromoção, o pessoal tenta fazer de tudo para fazer um recorte das coisas para provar um ponto, uma certa cosmovisão, o que, na verdade, termina... assim, esse povo odeia arte, tá? Eu tenho até aqui uns prints que provam que esse pessoal odeia arte e a gente já vai para eles. Mas, basicamente, esse pessoal trata o romance como se fosse uma grande alegoria ou então uma epopeia, uma obra de arte, como se fosse meramente didático. O Olavo de Carvalho tem aqui um texto muito bom que ilustra o que é que como é que se deve ver filosoficamente um romance. Então ele fala aqui o seguinte, tá? Voltando aqui para o browser, ele tem um artigo chamado A Mão Esquerda. Não concordo com tudo que ele fala aqui, mas principalmente quando ele diz aqui assim, vou adiantar um pouco, ele diz que dizer que alguém é um mau romancista não é o mesmo que acusá-lo de ser mau escritor. Tem algumas questões filosóficas aí no meio que talvez depois eu explique, mas vamos ficar aqui no que eu concordo e que ele realmente está muito certo, embora possa haver certas elucidações sobre outros aspectos do que ele fala aqui. Mas vamos ler aqui. Ó. Ele diz o seguinte: contar a história é o primeiro nível de elaboração da experiência. O romancista não escreve para explicar nada. Aqui você substitua romance por gênero narrativo, tá? Então a gente vai conseguir aplicar para as epopeias também, tá? Então, assim, contar a história é o primeiro nível de elaboração da experiência. O romancista não escreve para explicar nada, mas para registrar um conjunto de experiências reais ou imaginárias cujo nexo último lhe escapa, cujo sentido ele só apreende como forma estética, não como conceito explicativo, tá? Isso é bem importante. Daí o sentimento de descoberta, ao mesmo tempo de perplexidade, que nos assalta ao lermos um bom romance. Ele nos mostra algo de muito importante, mas que não sabemos precisamente o que seja. Por isso é que ninguém pode dizer qual o sentido de um romance. Ele tem necessariamente muitos e até contraditórios. Um romance é um conjunto articulado de símbolos. E um símbolo, como ensinava Suzanne K. Langer, já citado aqui, é uma matriz de intelecções, não a expressão alegórica de intelecções prévias. Tá? Ou seja, não é uma alegoria que vai expressar ali, vamos dizer assim, uma compreensão prévia. Não é feito 1984 do Orwell, né, que é basicamente a alegoria, serve para você dizer uma única verdade. Então, aqui a gente já encontra boa parte do erro, tá? Um romance deve dar o que pensar, não um pensamento pronto. Por isso é que homens de ideias, pensadores, ideólogos, formadores de opinião fracassam com tanta frequência ao escrever romances. Eles falam daquilo que já entenderam. Não nos dão uma experiência viva, carregada de mistério, de perguntas sem resposta. Então, o Olavo de Carvalho muito bem coloca aqui essa problemática que parece que a direita ainda não compreendeu, tá? Porque é o seguinte, tá? Esse pessoal tenta imprimir uma interpretação única às obras de arte e geralmente essa interpretação é didática, tá? Geralmente é um didatismo. Justamente porque o símbolo é essa matriz de intelecções, a gente consegue fazer um paralelo até com o cristianismo, mas sabendo que é um paralelo, como eu expliquei no artigo
das Sibilas Decrépitas da Estupidez, em que eu critiquei o tradutor Frederico Lourenço, porque ele simplesmente diz que existe uma espécie de duplo sentido freudiano em toda a Ilíada. Então, o sujeito dá uma estocada no outro com a faca, não é uma faca, ele está segurando um pênis, um falo. Então, assim, é uma coisa que tolhe completamente a capacidade interpretativa do leitor, tá? E aí, o que é que acontece? Esse tipo de pessoa, né, vamos voltar aqui para os prints. Ops, deixa eu tirar aqui, pronto. Esse tipo de pessoa deturpa as coisas para tentar é, provar um ponto, provar uma visão, né? Enfim, é que nem o rapaz aqui também falando de simbolismo. Aí o que é que acontece? Se você for ver esse vídeo aqui, né? Pelo amor de Deus, Marisone, que é a pessoa que se coloca como intelectual. O sujeito vai tentar achar uma linha que diga assim, isso é aquilo, vai ficar querendo ligar pontos que não existem. Passando uma moto aqui, maravilha. Tentar ligar pontos que não existem, achar significados ocultos. Gente, o significado da obra geralmente está na própria obra, tá? Isso daqui eu recomendo. O Obra Aberta, do Humberto Eco. Acho que eu não vou achar o grifo aqui agora, mas que ele fala, ele explica como é que acontece, tá? Por que é que ele chama de obra aberta? Ele diz que uma obra de arte ela é ao mesmo tempo aberta, mas a interpretações novas, mas ela se limita, ou seja, você não pode dizer que a Odisseia é, vamos dizer assim, é uma aventura do bom cristão, até passando pelas tentações e pelos pecados, até chegar no paraíso. Não, tá? Embora você possa analogamente fazer essa comparação, né, para uma outra discussão, para uma discussão filosófica, né, sobre o homem, sobre a condição humana, sobre algo que transcende essas coisas, tá? Ela não é uma coisa datada, não é uma coisa que está ali ligada à obra. É você, por exemplo, usar um Hamlet, né, para fazer um paralelo com certas hesitações, ou então você pega o Macbeth para falar sobre a corrupção da alma. Isso daí é uma discussão temática. Então, quando você pega esses casos de exemplo, tá? Isso daí no Leitor Crítico nas aulas de educação literária, tá? O curso de educação literária aqui na área de membros, você vai encontrar quando eu falo de abordagens pedagógicas da arte. Existem algumas abordagens, uma delas é partir da obra de arte para a discussão filosófica. Então, é plenamente possível desde que você tenha integridade intelectual e desde que você tenha, basicamente, um contexto, tá? Não tira as coisas de contexto. Fez essa pessoa que fez, porque o posto é exatamente isso, tá? Não estou tirando aqui de contexto. Parece que a pessoa citou o livro, né? O livro não, somente o artigo para se tornar mais impossível das pessoas acharem o contexto original, tá? Aquele recorte, assim, é uma metonímia, termina pegando uma parte e trata como um todo, tá? Então, sem você entender a evolução das interpretações, o autor aqui não vai fazer muito sentido, tá? E aí a mesma pessoa, né, eu acho engraçado, né? Sempre o bode expiatório do mundo moderno. Aí a mesma pessoa vem me dizer o seguinte, né? Que a arte que uma característica da modernidade, né? O deslocamento da arte para a estética. Se você já acompanhou aqui os artigos do Entender Ficção, deve ter achado meio estranho, né? É, e o interessante, agora a arte tem mais a ver com a percepção e crítica cultural do que com a metafísica e a beleza. Tipo, acho que a pessoa não sabe muito bem do que está falando. Inclusive, eu já vi algumas opiniões que me mandaram. É engraçado que a pessoa tem uma opinião assim, mais ou menos, do estética não existia antes do século XVIII ou XVII, porque o termo não existia, basicamente isso, né? Foi criado depois. Tem algumas coisas aqui que são muito bizarras, mas eu já falei desse tipo de opinião acadêmica lá no podcast 10, tá? Porque a forma importa. Eu já falei de opiniões bem parecidas aqui sobre esse tipo de coisa. E aí parece que esse pessoal tem um ódio pela estética e um fetiche por um tipo de beleza, que a gente não sabe muito bem o que elas querem dizer. Então, assim, a arte se deslocou para a estética, né? Então tem mais a ver com a percepção e a crítica cultural, tá? Mas isso aqui que a pessoa fez não é um recorte para tentar fazer uma crítica cultural, uma defesa de uma no caso aqui, um ponto de vista ideológico. Eu não estou dizendo que o cristianismo é uma ideologia, tá, gente? Eu estou dizendo que o ponto de vista da pessoa é ideológico para tentar justificar tudo de acordo com esse prisma.
Então, não foi mais ou menos isso que fez, mas tudo bem. Aí eu não entendo o que é que a pessoa quer dizer com isso, porque não faz o menor sentido. Se a gente vem aqui, né, para um livro básico que eu acho que essa pessoa não leu, que é o Iniciação à Estética do Ariano Suassuna, aqui, ó. Se você leu, você vai encontrar logo no iniciozinho, assim, o Ariano explicando o que é estética, tá? Ele foi catedrático, não sei, desculpa, não sei se foi catedrático, mas ele foi professor na Universidade Federal de Pernambuco da cadeira, né, ou cátedra de filosofia. Cadê aqui? Basicamente, o Ariano diz assim, né? Ele vai explicar o que é estética, tá? Ele chega, ele faz uma construção aqui dialética do que seria estética, do que seria o belo. O belo ele termina definindo, não é ele quem define originalmente, óbvio, né? Mas ele vai fazendo aqui vai passar do período clássico da antiguidade até os kantianos, até o idealismo alemão, etc, bababá, até chegar aqui na definição de estética, tá? Como decorrência de sua natureza, a estética é, então, uma espécie de reformulação da filosofia inteira com relação à beleza e à arte. Por isso, temos que, aqui tá, é importante dizer que o belo é uma das categorias da beleza, tá? Ele explica aqui, deixa eu ver, bababá, ó, registrando e oficializando o fracionamento do campo estético, o reservado nome de belo apenas para uma de suas categorias, tá? A categoria do que, como diria o São Tomás de Aquino, o que é o belo? É aquilo que agrada aos olhos. Então, o belo é aquele agradável, mas aquilo que é agradável, basicamente, mas que é harmonioso, que tem proporções, grandeza. A gente vai ter várias definições, vocês já ouviram isso no podcast, já ouviram isso também no Leitor Crítico, nos artigos. Tá? Então, tem várias definições das categorias. Tem o feio, tem o belo, tem o sublime, grotesco, risível, cômico, tragicômico. Vários tipos de categoria aqui. Não vamos entrar nesse ponto hoje. Mas, basicamente, o Ariano ele define o seguinte: como decorrência de sua natureza, a estética é, então, uma espécie de reformulação da filosofia inteira em relação à beleza e à arte. Por isso, temos que examinar a questão do método a ser nela seguido, como uma introdução crítica ao estudo do campo da estética. Veremos também as questões principais de uma metafísica da beleza, as categorias fundamentais da beleza, as mais importantes tentativas já empreendidas para estabelecer as fronteiras da beleza, suas categorias fundamentais, a arte, considerada como forma de conhecimento poético, como atividade criadora enquanto concretizada em obras de arte, a psicologia da arte, com a criação e a fruição, a relação entre beleza e ética. E, finalmente, temos que examinar, nem que seja de passagem, as teorias das diversas artes. Então, Ariano, ele engloba muita coisa aqui. E aí você vai ver a opinião de uma pessoa, que nem a do print aqui, que nós tratamos, ela deve achar que estética deve ser simplesmente um mero sentimentinho, quando isso, na verdade, né, o sentimento, propriamente dito, seria uma área de estudo da psicologia da arte com a criação e a fruição, o aproveitamento. Então, realmente, você nota que essas pessoas não sabem o que querem dizer. Ela não. Basicamente, o que eu vejo quando eu olho à direita é gerador de lero-lero, tá? Tanto essa pessoa aqui, quanto o outro rapaz lá, é tudo gerador de lero-lero. Ninguém se atém à obra como referente, tá? Qual é o referente da crítica? Não estou dizendo da obra de arte, tá? Não estou falando das experiências que a obra de arte alude ou recria. O referente de uma crítica literária é sempre o texto. E esse pessoal parece que ignora o texto completamente. Ninguém nunca abre um texto assim, lê e faz uma interpretação linha por linha. Não. Esse pessoal é incapaz de fazer isso, mas, enfim. Já deu aqui quase meia hora de vídeo, né? Eu disse, vou me manter em 15 minutos. Foi quase o dobro. Mas é basicamente essa visão desse pessoal, dessa nova direita, né? A visão do suposto simbolismo é simplesmente um argumento retórico que no final das contas não quer dizer nada com nada, tá? Então, quando você apela para o simbolismo de um romance, a menos que você analise as estruturas internas para ver como é que funciona um símbolo dentro da obra de arte, como é que ele vai estar relacionado com as temáticas que o autor está trazendo, tá? Não necessariamente com temas exteriores, mas com o que está ali apresentado dentro do universo da obra, aí sim é válido a gente falar em simbolismo. Inclusive, fica de recomendação Os Olhares de Salambô, que se você não leu ainda Salambô de Flaubert, eu, nesse ensaio, indico a edição, tá? Do Pedro Reis,
tradução do Pedro Reis pela Otto Pierre Editores. E aí, nesse ensaio, eu faço uma análise, eu faço um verdadeiro estudo simbólico de como os elementos dentro do romance corroboram para o sentimento poético e para a interpretação do leitor, tá? Fica também de recomendação aqui no A Dialética Simbólica, do Olavo de Carvalho, um ensaio, um estudo, né, que ele faz sobre o silêncio dos inocentes, símbolos e mitos no filme O Silêncio dos Inocentes. Então tá aqui em A Dialética Simbólica, tá? Ele faz um estudo magnífico, ele pega o conhecimento dele filosófico, ele tem um tato muito bom em identificar os símbolos nesse filme, e eu recomendo, é um primor, tá? Eu gosto muito das interpretações que ele faz, e é assim que uma análise simbólica deveria se parecer, tá? Se você tem essa curiosidade. Então, bom, eu acho que isso é isso por hoje, tá, gente? E nós nos vemos na próxima caixinha de Pandora, ou no próximo artigo, e até, quem sabe, no próximo podcast. Então, um abraço.